Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje para um encontro diferente, ao ar livre, nesse começo de sexta-feira, já pensando no que farei amanhã, depois de amanhã, assim como você também. Mas nem todo mundo do nosso país está tendo essa possibilidade, não. Algumas pessoas estão presas por diversas circunstâncias. Agora, existem algumas pessoas que estão presas, que estão sendo utilizadas hoje como uma espécie de ferramenta, uma espécie de fotografia, uma espécie de símbolo para tentar salvar os criminosos que jogaram essa pessoa dentro da cadeia. Me refiro a essa senhora, a pichadora da Estátua da Justiça, a senhora Débora Rodrigues. Se eu pudesse aqui fazer com que o nosso encontro de hoje chegasse até ela, ou os advogados dela, talvez a gente tivesse aí algum tipo de ato que pudesse, de algum modo, remediar tantos males que foram causados ao nosso país e que acarretaram, inclusive, situações onde ela acabou sendo presa. Está havendo aí uma exploração, uma comédia dramalhônica dessa história toda, pelos mesmos vigaristas que não estão nem aí para ela. Isso seria muito importante, que ela tivesse consciência, que os seus advogados tivessem consciência, porque as pessoas que estão cuidando do futuro dela, do ponto de vista criminal, têm consciência das coisas que aconteceram. Então, na medida que as pessoas que estão sendo julgadas se conflitam com essas realidades, elas não facilitam nada a vida delas. Se tem uma coisa que magistrado fica morrendo de raiva, promotor fica morrendo de raiva, é quando o réu, repleto de provas, tenta engrupir, tenta inventar uma história fantasiosa, ou tenta ir para os dramas pessoais, para comover, enfim, que é o que está acontecendo agora nas mãos e nos vídeos e nas falas de muitos picaretas que estão tentando usar o caso dela para, no dia 6 de abril, não fazer alguma coisa para beneficiá-la, mas fazer alguma coisa para beneficiarem a si próprios. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Eu dei uma lida no processo dessa Débora Rodrigues, dessa pichadora. Eu vi também a audiência completa, o depoimento que ela fez, comportamento dos advogados, do Ministério Público, do juiz, e por que a pena dela está em 14 anos. É para a gente acreditar que, de fato, ela sofreu uma pena muito grande? Será que o caso dela era para ela nem estar presa? Será que existe alguma possibilidade dessa situação dela ser alterada e de quem está utilizando a prisão dela para benefício próprio? Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já estão aqui no nosso portal. Se você gostar dos nossos outros vídeos, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, se eu pudesse, como eu disse para vocês, falar alguma coisa para a Débora, vendo a tristeza que ela expõe aí nos vídeos que estão circulando por todos os lados, eu diria para ela, Débora, tem gente que ficou responsável pela sua prisão. E essa gente não é nem o ministro Alexandre de Moraes, nem a Polícia Federal e nem a Procuradoria-Geral da República. O principal responsável foi aquele que motivou a senhora a acreditar numa série de vigarices, como se fosse num grande crime de estelionato, para que no final da história a senhora terminasse na cadeia, que é a figura do inelegível, a figura principal. Gente, a carta da Débora que está circulando por aí, para quem não está associando ainda, a Débora é aquela mulher que no dia 8 de janeiro foi presa depois de ser identificada por ter feito a pichação Perdeu o Mané no símbolo da justiça aqui do nosso país. Essa situação está sendo vista pelo Supremo Tribunal Federal, pela Procuradoria-Geral da República, como um símbolo da tomada do poder por golpistas, que pegam o símbolo da justiça e proclamam: olha, acabou para vocês, Supremo Tribunal Federal, acabou esse sistema, agora quem está no poder somos nós e nós agora vamos implementar a nossa visão de mundo, entronizando a figura do inelegível no poder e destituindo a figura do presidente Lula, da presidência da República. Então,
essa foi a simbologia dessa história. Mas como é que a senhora Débora foi parar lá em Brasília? Em primeiro lugar, ela é residente na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo. Ela tem esposo, 2 filhos. E aí vocês conseguem imaginar essa situação de uma pessoa comum que de repente chega para o esposo e para os filhos e diz o seguinte: meus amores, mamãe vai se ausentar alguns dias de casa porque eu vou pegar 20 horas de ônibus agora e vou para Brasília para lutar pelo Brasil. Na carta dela, que ela faz dirigida ao ministro Alexandre de Moraes, ela diz que foi para Brasília para escutar explicações de um processo eleitoral que foi muito conturbado. Vocês conseguem acreditar ou perceber se um ministro, alguém vai acreditar nesse tipo de história? Que ela, depois desse massacre cerebral que essa gente toda sofreu, comandada sempre por discursos repetitivos do inelegível e toda a sua Orcrim, que ela foi para Brasília já com presidente eleito, uma eleição que ela certamente votou, ela participou, para escutar explicações do processo eleitoral. Isso faz algum tipo de lógica? Aí ela chega num sábado em Brasília, dorme no acampamento e domingo passa a manhã lá e acaba indo lá para a Praça dos Três Poderes e se envolve naquela história. E aí, moral da história, foi presa e agora fica chorando que está longe dos filhos, do marido. Eu fico pensando que marido é esse? A esposa diz, olha, eu vou passar uns dias fora que eu vou lá para Brasília escutar explicações do resultado eleitoral. Se ele não perguntou para ela, ô minha filha, mas a eleição acabou já, o Lula já está como presidente já há alguns dias aí. O que a senhora vai escutar o que lá? E as crianças aqui? Ah, não, segura, fica com as crianças aí. Ou então o marido patriota, né? Não, meu amor, vá para lá, vai lutar vamos derrubar o presidente da República eleito, ou não vamos reconhecer, enfim. Isso tudo motivado por um discurso de estelionatários. Então, gente, nesse dia 6 de abril, aí a gente vê a Michele dizendo, vamos levar batom. Vigarista, senhora Michele, a senhora é vigarista. Porque a Débora não está presa por conta do Alexandre de Moraes, nem por conta de batom, não. Está presa por conta da senhora. A senhora é cúmplice da prisão de Débora. Bolsonaro é o responsável da prisão de Débora. Todos aqueles que estão usando a imagem dela, o senhor Malafaia, o senhor é um criminoso. O senhor foi que colocou Débora na Praça dos Três Poderes, acreditando que ela poderia fazer aquilo que ela tentou fazer. Então agora vocês estão reclamando que ela foi presa. Então é muita vigarice. E tem uma coisa, senhora Débora e advogados, essa gente, essa Orcrim, eles não estão preocupados com a senhora Débora. A senhora Débora pode apodrecer na cadeia. Porque o que eles querem mesmo é usar a senhora Débora, depois de tantos usos que fizeram tantas pessoas, como um pretexto para se aprovar uma lei de anistia para beneficiar os criminosos que colocaram a senhora aí. A senhora, ao mesmo tempo que a senhora está chorando, aí por todos os lados que a gente vê em todas as cenas, nos recortes, a senhora deveria mostrar uma indignação, um despertar em relação a essas criaturas. Fazer uma carta para o ministro Alexandre de Moraes, já que a senhora fez uma, né? Mas acho que é difícil, porque certamente essa carta foi orientada pelos advogados da senhora, que devem ter uma proximidade ideológica com isso tudo, com essa podridão toda. Então eles jamais colocariam a senhora para fazer algum tipo de crítica, ou fazer algum tipo de reflexão ou arrependimento por ter conspirado contra a democracia, conscientemente ou inconscientemente. Então, a senhora deveria agora escrever uma carta, como a senhora fez para o ministro Alexandre de Moraes, não autorizando que se utilizasse a sua imagem, a sua história, para beneficiar não a senhora, mas para beneficiar esses criminosos todos que colocaram a senhora ali. Isso que é o mais sofrido, isso que é o mais doloroso, ver a senhora nessa situação totalmente previsível. Aqui no nosso Portal do José, quantas vezes nós falamos para as pessoas que estavam abduzidas por essa gente criminosa, esses estelionatários, esses bandidos com B maiúsculo, quantas vezes nós comparamos essas pessoas com o exército dos canjicas do conto O Alienista de Machado de Assis, que eles tentariam escapar e jogariam vocês no fogo.
No começo, vocês eram terroristas, eram infiltrados, vocês eram baderneiros, e aí o discurso vai se modificando para tentar usar pessoas como a senhora Débora para esse tipo de situação. Gente, e o drama não comove juiz, porque todo criminoso tem uma história triste fazendo um recorte da sua vida pessoal. Todo criminoso tem mãe, pode ter mãe doente, todo criminoso tem vó, pode ter vó doente, pai doente, vô doente, filho com necessidades especiais, cuidados especiais. Todo mundo tem uma irmã com problema, enfim. Todos os criminosos vão ter algum tipo de problema familiar. Se isso for levado em consideração, porque é isso que os advogados e todo mundo que está espalhando as imagens de Débora estão tentando fazer, comover o judiciário pelo aspecto pessoal. Mas isso não funciona, porque senão não teria ninguém preso no mundo. O criminoso, ele pratica o crime porque ele tem a percepção que ele não será preso. Porque se ele tem a percepção, se ele tem a certeza que ele vai ser preso, ele não comete o crime. Ele só comete o crime porque ele acha que, mesmo havendo a sanção, ele não será apanhado. Foi o caso da senhora Débora. Não foi passeio no parque. Ela sem ter muita noção do que representaria uma ditadura no nosso país, ou tendo, ela praticou o delito. E não tem como uma pessoa legal uma inocência absoluta. A gente sai de Paulínia para o Distrito Federal para passar dias. Aí fica no acampamento que está escrito Intervenção Federal, com Bolsonaro no poder, AI-5, artigo 142, Forças Armadas, salvem o Brasil, isso já com Lula eleito. Então, o pior que a defesa pode fazer, senhora Débora, é ficar choramingando e dizer que está arrependida, que não tinha noção. A senhora tem que contar uma história, que a senhora foi enganada por vigaristas, por criminosos, por bandidos. A senhora despertou agora. E os mesmos bandidos estão tentando tirar proveito da sua história, dos seus filhos, para poder escaparem da cadeia. Coisa que a senhora não conseguiu e certamente não conseguirá, porque não vai passar a lei de anistia. E a senhora também dificilmente vai ter uma redução de pena por conta dessa situação, porque senão acaba o mundo do direito. Todo mundo vai ter direito a uma redução de pena no nosso país. É só mostrar a sua vida pregressa, os seus dramas pessoais, os seus dramas familiares, que isso vai amolecer o coração de algum magistrado para liberar a pessoa da cadeia, né? Isso não vai acontecer. Então, advogados de Débora, a senhora Débora, escreva uma carta para o ministro Alexandre de Moraes reconhecendo o que aconteceu, apontando de fato quem foram os vigaristas, os responsáveis. Quem sabe a senhora tiver uma percepção da realidade mais honesta, a senhora vai contribuir para que essa gente também seja responsabilizada e não utilizem o caso da senhora de forma a distorcer a realidade e beneficiar mais criminosos. Gente, eu fico por aqui. Mande seu comentário aqui para o nosso portal, mais tarde a gente volta. Tchau!